Oi, gente. Vamos chegando aqui no livro do Agamben, no apêndice, a música suprema, música e política. A filosofia só pode dar-se hoje como reforma da música. Se chamamos de música a experiência da musa, ou seja, a da origem e do ter lugar da palavra, então, em certa sociedade e em certo tempo, a música expressa e governa a relação dos homens com o acontecimento da palavra. Então, existe o acontecimento da palavra, que é o da origem e do ter lugar da palavra. A nossa experiência da musa hoje, essa experiência da origem do ter lugar da palavra, né, é com a música. Essa é a nossa experiência relativa às musas. Esse acontecimento de fato, ou seja, o arque-acontecimento que constitui o homem como ser falante, não pode ser dito no interior da linguagem. Esse acontecimento da palavra, que é a experiência da origem do ter lugar da palavra, não pode ser dito na linguagem. Pode somente ser evocado e rememorado mosaica ou musicalmente. As musas expressavam na Grécia essa articulação originária do acontecimento da palavra, que, acontecendo, se destina e se comparte em 9 formas ou modalidades, sem que seja possível para o falante remontar para além delas. O acontecimento da palavra na Grécia, ele se compartia em 9 formas. Eram 9 as musas, né? O acontecimento da palavra, essa experiência, né, da origem da palavra, do ter lugar dela. Tal impossibilidade de acessar o lugar originário da palavra é a música. Havia na Grécia as 9 musas. Essa era a experiência do grego com a origem da palavra, mas o grego não conseguia ir além delas, né? Não conseguia retroceder elas eram o início. As musas eram o início mítico da palavra, né? Dessa experiência do ter lugar, da origem da palavra. Tal impossibilidade de acessar o lugar originário da palavra é a música. Para nós hoje a música é a nossa experiência da origem da palavra e a nossa impossibilidade de acessar algo além disso, né? A gente para na música para acessar o lugar originário da palavra. Qual é a origem da palavra? Né? A gente só vai até o ponto, esse ponto originário, que é por isso que a gente só vai até ele, né? Porque é o ponto originário da música. Na música, né? Nela é expresso algo que na linguagem não pode ser dito. Como é imediatamente evidente quando se toca ou se escuta música, o canto celebra ou lamenta, antes de tudo, uma impossibilidade de dizer. A impossibilidade, dolorosa ou alegre, ínica ou elegíaca, de acessar o acontecimento da palavra que constitui os homens como humanos. A música, então, ela celebra ou lamenta a impossibilidade nossa de acessar o acontecimento da palavra. Até
a música que nós vamos, né? Por isso que para ela é a nossa, nela está a nossa experiência da origem da palavra. O hino às musas, que figura como proênio a introdução à Teogonia de Hesíodo, mostra que os poetas tinham consciência do problema que coloca o início do canto num contexto mosaico. A dúplice estrutura do poêmio, que repete 2 vezes o exórdio, verso 1, pelas musas heliconíades, comecemos, e pelas musas comecemos, não se deve somente, como sugeriu com perspicácia Paul Friedlander, à necessidade de introduzir o episódio inédito do encontro do poeta com as musas numa estrutura ínica tradicional em que isso não estava absolutamente previsto. Há para essa inesperada repetição uma outra e mais significativa razão, que concerne a mesma tomada de palavra por parte do poeta, ou mais especificamente, a posição da instância enunciativa num âmbito em que não está claro se essa instância cabe ao poeta ou às musas. Decisivos, então, no início da teogonia, há a repetição. Há 2 vezes é dito o exórdio, que pelas musas comecemos. Segundo o Friedlander, né, essa repetição não é para introduzir o episódio inédito do encontro do poeta com as musas numa estrutura ínica tradicional. Não. Essa repetição ela tem uma outra razão, que ela diz respeito à tomada de palavra por parte do poeta. Tá? A mudança da posição da instância enunciativa, de modo que não se está claro se essa instância cabe ao poeta ou às musas. A gente vai ver essa mudança da instância enunciativa, que explica a repetição, aquela repetição. Decisivos são os versos de 22 a 25, em que, como não deixaram de notar os estudiosos, o discurso passa bruscamente de uma narração em terceira pessoa a uma instância enunciativa que contém o shifter eu, numa primeira vez no acusativo me e depois nos versos seguintes no dativo moi. Elas, as musas, uma vez ensinaram a Hesíodo um belo canto, enquanto pastoreava o rebanho ao pé do divino Helicon. Esse discurso, antes de tudo, a mim, me, dirigiram as deusas. Olha a mudança. Elas, as musas, uma vez ensinaram a Hesíodo um belo canto. Em terceira pessoa, o Hesíodo. Agora, olha a mudança para esse discurso, antes de tudo, a mim, primeira pessoa, dirigiram os deuses, as deusas. Trata-se, segundo toda a evidência, de inserir o eu do poeta como sujeito da enunciação num contexto em que o início do canto pertence incontestavelmente às musas. Por isso que o Hesíodo está em terceira pessoa. Mas é proferido pelo poeta. Então, o início disso é das musas, embora seja proferido pelo poeta, que é referido em terceira pessoa. Comecemos pelas musas, ou melhor, se for levado em consideração a forma média e não ativa do verbo. Pelas musas é o início, pelas musas iniciamos e somos iniciados. As musas, de fato, dizem com voz concorde o que foi, o que será e o que fora, e o canto flui suave e incansável de suas bocas. O contraste entre a origem mosaica da palavra e a instância subjetiva da enunciação, que é a origem mosaica da palavra, é esse canto que vem das musas, mas é dito pelo poeta,
mas nesse canto o poeta está em terceira pessoa, né? Essa é a origem mosaica da palavra. E a instância subjetiva da enunciação é essa mudança de Hesíodo em terceira pessoa para Hesíodo em primeira. O contraste entre a origem mosaica da palavra e a instância subjetiva da enunciação é muito mais forte, ao passo que todo o resto do hino e de todo o poema, salvo a retomada enunciativa por parte do poeta nos versos 963 e 965, né, conta em forma narrativa o nascimento das musas da Titânide Mnemosine, que se uniu 9 noites consecutivas com Zeus. Lista seus nomes, que nesse estágio não correspondiam ainda a um gênero literário determinado. E cada musa, ela corresponde a um gênero literário, né? São 9 musas, cada musa surgiu de uma noite da Mnemosine com Zeus, né? Clio e Euterpe, Itália e Melpomene, Terpsícore e Erato e Polímnia e Urânia e Calíope, a mais ilustre de todas. E descreve sua relação com os Aedos. Pelas musas, de fato, e pelo Apolo longe atirante, são os Aedos e citaristas. Bendito quem as musas amam, doce flui de sua boca o canto. Então, no início do poema se fala das musas, né, do nascimento delas, de quem elas são, e se fala da relação delas com os Aedos, né? Que é, os Aedos vêm das musas e os citaristas vêm de Apolo, né? Que é o deus que toca cítara, além de atirar flechas. A origem da palavra é mosaicamente, ou seja, musicalmente, determinada. E o sujeito falante, o poeta, tem de lidar com a problematicidade do próprio início. Mesmo que a musa tenha perdido o significado cultural que possuía no mundo antigo, o nível da poesia depende ainda hoje do modo como o poeta consegue dar forma musical à dificuldade da tomada da palavra. Como chega a fazer sua uma palavra que não lhe pertence e à qual se limita a emprestar a voz. Então, esse trecho mostra a dificuldade do poeta tomar a palavra. Ela não é imediata. Ela começa como uma palavra das musas e depois que passa a ser uma palavra tomada pelo poeta. Aqui ele está falando então, ele quer falar da origem da palavra do homem, né? Como o homem se torna falante. Essa passagem aqui é esse ponto, né, de origem da palavra, que é o que ele tinha falado no início. A música, ela é a experiência da origem da palavra do homem. O homem não alcança essa origem para além da música, né? Esse é o ponto de início para o homem. Então, como não dá para o homem ir além dele, se torna um ponto mítico de início, né? Da palavra do homem, da origem e do ter lugar na palavra, né? Esse é o ter lugar da palavra do homem, é a música. É quando uma palavra que não era dele passa a ser dele, porque ele a tomou pela voz. Como chega a fazer sua uma palavra que não lhe pertence e a qual se limita a emprestar a voz. A palavra nunca vai ser do homem, tá? A palavra não é dele, a palavra vem até ele. E o homem empresta a voz.
a voz para ela. Lembra daquele início dos estudos do Agamben, que a voz do homem, ele é um lugar vazio que é ocupado pela linguagem, né? Então o que o homem faz para a linguagem, que não é criada por ele, é um lugar para o ter lugar da fala. E quando a fala se instala na voz, a voz se perde, né? A voz é um puro lugar. Como a cora é um puro lugar para as coisas sensíveis, né? O homem, então, ele tem esse puro lugar que vai ser ocupado por uma fala, que é uma fala musical, né? Palavras musicais. Essa instalação da música na voz do homem para que ele tenha fala, isso então mostra a origem, a origem e o ter lugar da palavra. Essa é a experiência do homem. A experiência do homem enquanto de ser falante, ela não consegue recuar ao ponto em que ele começa a falar. Por quê? Porque essa experiência é falada. O homem só tem experiência se for falando, ou pensando numa fala, enfim. A experiência do homem depende da fala. Então a experiência do homem o homem não tem outra experiência também que não seja a de ser falante, porque toda experiência é falada. Mas você pode tentar falar para mim de uma experiência do medo, ou a experiência da alegria. Para você mostrar essa experiência, você precisa falar. Você precisa falar sobre o que você sentiu medo, sobre o que você sentiu alegria, né? O momento que você sentiu alegria. Toda experiência, então, ela é antes de tudo uma experiência da fala. Mas o que o Agamben está chamando a atenção é para a origem da fala. Para isso aqui, ó, a filosofia só pode dar-se hoje como reforma da música. Para essa experiência da origem do ter lugar da palavra. O Agamben, ele quer que a filosofia olhe para como o homem se torna falante, tendo a experiência da origem da palavra. Essa é a experiência da musa, que nós temos hoje ainda com a experiência da música, né? A experiência musical. Tá bom? Voltamos no próximo vídeo, hein?